Fala galera do quinto ano, estamos de volta para mais uma videoaula. Dessa vez a gente vai finalizar o capítulo 6. Essa é a terceira parte do nosso vídeo. Então se prepara, pega o seu material, tá? Pega o seu livro, seu marca-texto, uma caneta ou canetinha para grifar alguma coisa, tá bom? Que a aula não vai ser longa não, vai ser bem curtinha. Então se prepara, vai lá, dá o pause aí e pega o seu material agora. Então, enquanto isso, eu vou revisar algumas coisinhas da última aula. Na última aula, a gente continuou falando sobre as características dos materiais. Na primeira, a gente falou sobre densidade, calor específico, condutividade térmica. Na aula de ontem, a gente falou sobre condutividade elétrica, magnetismo, solubilidade, dureza e elasticidade dos materiais. Todos os materiais vão possuir essas características. A gente conheceu um pouquinho mais sobre o ímã. A gente viu que todo ímã vai ter sempre dois lados, um lado que é atraído pelo outro. O polo norte sempre vai ser atraído pelo polo sul do ímã, né? E a gente viu que se esse ímã, a gente quebrar esse ímã no meio, ele sempre vai gerar ímãs menores com polos também. Não é porque eu vou quebrar um ímã no meio, vou separar o polo norte do sul. Assim que eu quebro o ímã no meio, automaticamente o que era só norte vai ser dividido no meio e virar norte e sul. Isso é uma propriedade dos ímãs. A outra que a gente viu é aquela interação que eles podem se atrair ou se repelir dependendo da posição. E qual é a posição? O norte, o lado norte, o polo norte do ímã sempre vai ser atraído pelo polo sul do ímã, é o que a gente está vendo aqui embaixo, tá? E quando eles se repelem? Quando o norte vai tentar se ligar com outro norte, eles acabam se repelindo. Aí tem aquela força que vai fazer empurrar o ímã para longe de um do outro, ok? A gente viu também sobre solubilidade. Isso era uma coisa que a gente já tinha visto, né? Aí a gente relembrou o que é soluto, o que é solvente. A solução foi um grande detalhe aqui sobre a solução, porque a solução não é mistura heterogênea. A solução a gente viu que é uma mistura homogênea. Uma mistura homogênea entre o soluto e o solvente. A gente sabe que o solvente universal é a água, né? E quando uma substância não consegue se dissolver na água, no solvente, ela é chamada de insolúvel. O óleo, por exemplo, ele é insolúvel em água. E quando uma solução está saturada, é porque ela já alcançou a quantidade máxima de soluto naquela quantidade de solvente, né? Quando colocamos uma quantidade maior de um componente em líquido, onde não dissolve totalmente, dizemos que essa solução está saturada. Aí, se a gente colocar mais nessa solução, a gente vai acabar criando o que a gente já falou na última aula, no ano passado, que é o corpo de fundo ou precipitado, que é aquele soluto extra que fica lá no fundo do copo. O exemplo que a gente deu da água com sal. Tá falando um pouquinho sobre dureza e elasticidade. Vimos que o diamante é o mineral de maior dureza que existe, tá? E hoje, para finalizar a nossa aula, vai ser bem curtinha, a gente vai falar só da diversidade dos materiais. A gente viu que eles têm muitas características, beleza? Mas eles também são muito diferentes, os materiais. E a gente consegue separar alguns aqui. Lembra que lá na parte 1 do nosso vídeo, a gente tem materiais de origem mineral, vegetal e animal, não é verdade? Agora a gente vai ver outras diversidades, vai ver diversidades de materiais que no caso são produzidos pelos seres humanos. O primeiro que a gente tem aqui são os metais, tá? Você vai grifar essa frase aqui nos metais. Os metais são minerais retirados do solo por meio da mineração. Grifa essa frase. No quarto ano, a gente começou a falar, a gente viu, né, os desastres ambientais que aconteceram lá em Brumadinho, que aconteceu em Mariana. Esse desastre ambiental, o que foi aquilo ali? O que foi? Foi o rompimento de uma barragem. Uma barragem de quê?
uma barragem de dejeitos minerais, dejeitos de minério. O que é isso? O minério é um mineral que a gente retira, o minério de ferro é um mineral que a gente retira do solo, vai escavando, vai peneirando, vai jogando água, vai tirando o mineral, vai juntando o mineral e levando para ele ser produzido ferro a partir dele. Só que aquela mistura de um monte de lama, de mistura de água, mistura de materiais tóxicos retirados do solo, eles vão sendo depositados. Aí vão sendo depositados, faz aquela montanha e foi o que aconteceu. Aquela montanha de lama e substâncias tóxicas foi rompida e acabou acontecendo aqueles desastres ambientais, né? E o metal é retirado desse processo, da mineração. Por isso que tudo tem que ser trabalhado da melhor forma possível para o ambiente. Ok? Através da mineração eu consigo fazer vários tipos de metais. Aí aqui metais para tudo que a gente imaginar, né? A gente usa metal na construção civil, nas casas, nos prédios. Dentro da nossa casa tem muitas coisas de metais, tá? Fios ou arames, é muita coisa que dá para fazer com metal. E o metal é um material produzido pelo ser humano. A gente não encontra o metal na natureza. Eu vou quebrar uma rocha e dali eu vou tirar um pedaço de metal. Isso não existe. Não existe. Tá? Eu tiro minerais de ferro, principalmente, ou outros minerais, faço um processo na indústria e consigo produzir o ferro, por exemplo, o aço. Esses tipos de metais, tá? Outros metais a gente retira da natureza sim. Por exemplo, ouro, a prata, o cobre. Mas esses metais que a gente vê na casa, o aço, eles são feitos pelos seres humanos através dos minerais que a gente retira do solo. Ok? Aqui, ó, o ferro é um mineral, a gente tira ele do solo, o alumínio, o estanho é um tipo de metal também, que eu vou retirar ele do solo, mas tudo eu preciso manipular para chegar no produto que eu quero, né? No caso, uma panela, no caso, uma viga de metal para construir um prédio, beleza? A gente tem também as cerâmicas também são produzidas pelos seres humanos, tá? E nada mais é do que argila cozida. Grifa essa frase aqui, ó, a cerâmica nada mais é do que argila cozida. Aí o que é essa argila? Como assim argila cozida? A gente tem, eu separei essa imagem aqui, ó. O que é argila? Argila. A gente tem pedaços, se eu comparar um grãozinho de areia, um grãozinho está aqui, um grãozinho de areia. Tem um grão que é um pouco maior, ele é chamado de pedregulho mesmo. Quando a gente fala pedregulho, é um grão de areia bem maior. É um grão bem maior que da areia. Tem um outro grão que é chamado de silt. Ele também existe. Ele fica entre a areia e a argila. O grão de argila, olha que interessante, o grão de argila, ele é invisível a olho nu. Ele é muito pequenininho, um grãozinho de areia. A areia é praticamente, a argila é um pozinho de nada, Quando ele mistura com a água e depois coloca no fogo, aquele processo que a gente vê para construir, por exemplo, um vaso de barro, aquilo ali, as cerâmicas, é feita desse grãozinho de argila. Então a argila é fácil de achar. Você acha, quando você está passando por um lugar está com muita lama, e aquela lama, tu vê uma lama muito úmida, ali tem argila. A gente sempre vai encontrar na natureza argila misturada com areia, misturada com silt, ok? Beleza? Se uma outra oportunidade a gente leva um pouquinho de argila para a sala para a gente ver. Mas creio que na casa de vocês, em algum lugar vai ter argila fácil, que eles usam isso muito na obra. Na obra para construir uma casa vai ter sempre um saco de argila ali para eles trabalharem, para ajudar ali, para deixar o cimento mais forte, tá mais liga que eles falam, né? Então isso aqui é mais um material produzido pelos seres humanos, tá legal? Ó, ela já era produzida por civilizações muito antigas.
para a fabricação de utensílios e adornos. Hoje existe uma grande variedade de cerâmicas, com diferentes propriedades que atendem a funções de determinado objeto. Ok? Continuando. A gente tem os semicondutores. Lembra que a gente falou lá atrás dos semicondutores? Os semicondutores são bem interessantes. Grifa essa frase aqui, ó. Essa classificação se refere a uma propriedade que esses materiais possuem. Eles funcionam ora como condutores elétricos, ora como isolantes. Ou seja, dependendo de como eu vou estar manipulando aquele material, ele vai poder conduzir eletricidade ou ele vai cortar a eletricidade. Aonde será que eu precisaria de um material para fazer isso? Por exemplo, os chips de computador, chips de celular, tudo isso eu preciso desse tipo de material. Um dos materiais mais utilizados é o silício. Lembra que a gente falou lá atrás do silício? É um material muito utilizado aqui, ó, carbono, o silício. Ele é muito utilizado em aparelhos eletrônicos. Pode funcionar como um interruptor de energia para ligar e desligar a energia. E ele é muito legal. Eu separei um vídeo, só que esse vídeo é um pouquinho comprido. Então, é lá do Manual do Mundo, lembra? Que a gente sempre entra nesse canal. O nome do vídeo é Como é feito o tablet e o chip. É muito legal. Ele fala de todo o processo de como é... Você já imaginou como é feito um tablet, por exemplo, um computador? Então, nesse vídeo ele vai mostrar, ele utiliza os semicondutores para fazer isso. Eu vou colocar um pedacinho só do vídeo só para vocês iniciarem ele. Vou deixar ele na descrição aqui, para assim que acabar a aula vocês assistirem, ok? Ó. Hoje você vai ver com a gente como é feito o tablet. Bora ver. Legal. Se você clicou nesse vídeo imaginando que você ia estar na China, na Califórnia, na Malásia, não. Tem tablet sendo fabricado no Brasil, sim. E o chip do tablet mesmo, o processador dele, o cartãozinho de memória. E a gente vai ver tudo isso hoje. A gente está aqui na fábrica da Multilaser, em Extrema, Minas Gerais, onde é feito não só o tablet, mas também vários celulares, monitores e muito mais. Se você achava que a Multilaser só produzia produto periférico de informática, tipo mouse, caixa de som, fone de ouvido, não. Só no Brasil ela tem mais de 3.500 produtos, que vão desde ventilador e pipoqueira até drone e notebook. Dá só uma olhadinha no tamanho do estoque. A gente vai começar vendo a fabricação do chip. Como é um componente extremamente frágil e delicado, a sala tem uma super proteção. A gente tem que lavar a mão, colocar um macacão antiestático, passar por um túnel de vento, e aqui dentro existe até um limite de partículas que podem estar suspensas no ar para não contaminar os chips. A matéria-prima, a parte mais importante do chip, é isso aqui. É uma placa de silício, ela está em formato de disco aqui, e tem mais ou menos 400 pedaços, daria para fazer 400 chips a partir dessa placa. Aqui dentro é que estão os microcomponentes, é como se fosse uma placa verde, daquelas que a gente enxerga quando abre algum componente eletrônico, mas muito, 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 muito menor. E para fazer o chip eles precisam cortar e processar essa peça. O primeiro passo vai ser passar uma película em cima dessa placa de silício e em seguida ela vai ser lixada. Ela chega com 0,7 milímetros, mas eles precisam de uma placa muito mais fina, de 0,2. Em seguida, também a máquina coloca esse anel em volta e a gente vai ter um produto mais ou menos assim. Tudo isso a gente não consegue ver porque acontece lá dentro e não dá para abrir a máquina. Agora tá na hora de cortar isso aqui em pedacinhos bem pequenininhos. Você deve imaginar que não é uma pessoa com um serrote na mão que faz esse trabalho, né? É um aparelho muito delicado. Essa aqui é a máquina. Por incrível que pareça, o corte é feito na água. É uma água deionizada para não ter nenhuma energia elétrica correndo ali para estragar o chip. E quem faz o corte é esse disquinho.
A resolução do corte, pra você ter uma ideia, é 0,05 milímetro. É um disco diamantado. É tão difícil de ver o corte que foi feito que o controle de qualidade tem que ser feito no microscópio. Aqui eu usei o celular e consegui gravar, ó. Você consegue ver a bordinha aqui do corte. Essa placa super fininha que vai receber o silício. Aí, hoje eles... 3 minutinhos do vídeo. Tem bastante coisa, é muito legal. Ele fala depois sobre toda a parte do tablet, todas as peças do tablet. Tudo isso vai utilizar semicondutores, ok? Então, vou deixar o link na descrição para vocês terminarem de ver o vídeo, tá bom? Continuando. Aí a gente tem também os biomateriais. Isso aqui, gente, é o futuro. Biomaterial já é utilizado muito. Por exemplo, ele é utilizado, os biomateriais, em lentes de contato. O que são, então, os biomateriais? Grifa aí no teu livro aí. São materiais compatíveis com os tecidos do corpo humano e de outros animais, não causando reações alérgicas. Grife, então, essa frase aí, tá? Sobre os biomateriais. Diferente dos biocombustíveis, a palavra bio, nesse sentido, vai estar relacionado a ter compatibilidade com o corpo humano. Quando a gente falou de biocombustíveis, são os combustíveis utilizando a natureza, a própria planta, tirando o combustível da própria planta, para poder fazer o combustível para os carros funcionarem, para as indústrias funcionarem. Isso prejudica menos o meio ambiente. Nesse caso aqui, a palavra bio está sendo utilizado a compatibilidade com o corpo humano, ok? E dá para fazer muita coisa. Por exemplo, quem já ouviu falar nas impressoras 3D? Hoje, com as impressoras 3D, eles já estão conseguindo fazer, por exemplo, válvulas, tubos de circulação sanguínea. O que é isso? Para passar o sangue, veias, artérias, no caso artérias, para passar o sangue. Eles conseguem fazer isso com biomateriais, ou seja, materiais compatíveis com o corpo humano. Eles conseguem fazer pele artificial, já estão trabalhando em órgãos artificiais, no caso coração, estão conseguindo fazer na máquina 3D um coração. É claro que não se utilizaram ainda, mas vamos dizer que é o futuro, é uma das coisas que pode acontecer na ciência. Tá? Então, os biomateriais são materiais compatíveis com o corpo humano, tá bom? Que não vão causar alergia. Por exemplo, o material que a pessoa utiliza para colocar no dente, ou um dente novo, ou alguma coisinha que fez ali para consertar o dente, aquilo ali é um biomaterial, que ele é compatível com o corpo humano, ok? Beleza? Tranquilo? Biomateriais. Essa aula está bem tranquila, é só para a gente grifar aqui no nosso livro e finalizar esse capítulo. A gente tem os plásticos não adianta, já cansamos de falar de plástico. Plástico tem de todo tipo. Aí você vai grifar o exemplo, porque às vezes a gente pensa em plástico, mas esquece de outros. Por exemplo, grifa isso aqui. O plástico das garrafas PET, que é o que a gente mais conhece. Os tecidos sintéticos, tecido de roupa, tem tecido de roupa que ele utiliza plástico. Tecido sintético. Você pode pegar e olhar a etiqueta da sua blusa, geralmente vem falando tantos por cento de algodão, tantos por cento de poliéster, ali vai ter plástico, ok? O PVC dos tubos e conexões utilizados na construção civil, no caso um cano de PVC, o Teflon nas panelas antiaderentes, aquilo ali é plástico também. A baquelite dos cabos de panelas, o cabo de panela ele te dá esse nome também, e os vários tipos de plásticos de brinquedos, vasilhames e outros objetos. Então, os plásticos, dependendo da manipulação, ele pode ser permeável, pode ser maleável, ele pode ser muito duro, né? Vai depender muito, ok? Ele vai ser de diversas cores, depende da manipulação das pessoas. Tem um outro aqui, um outro material feito pelos seres humanos, que muita gente não conhece, que são os compósitos. O que são compósitos? Grifa aqui o primeiro parágrafo. São formados pela união de 2 ou mais materiais com o objetivo de ganhar novas propriedades. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar propriedades dos materiais,
ou materiais diferentes, e vai conseguir juntar eles para fazer um material totalmente diferente. Por exemplo, a fibra de vidro é um exemplo de compósito, que tem a flexibilidade de um polímero e a resistência do vidro. Além disso, é um bom isolante térmico, impede a propagação de chamas e pode ser reciclada. Olha como ela é usada, ó. Cascos de embarcações e pranchas, hélices de helicóptero e aviões e fuselagem, caixa d'água, isso aqui faz parte ali da estrutura do avião. Caixas d'água, a caixa d'água é muito utilizada. Hoje não tanto, hoje se utiliza muito aquela caixa d'água azul, de plástico mesmo, mas umas caixas d'água mais antigas era muito utilizado esse material. Em piscinas, telhas, sistemas de isolamento térmico e elétrico, capacetes de segurança. Sabia que na Fórmula 1, os carros, toda aquela parte estrutural dos carros é feito de compósito, desse material, que ele precisa ser resistente, mas ao mesmo tempo flexível. A gente utiliza isso também, por exemplo, em partes do carro. É claro que partes do carro vão ser de metal e outras partes, por exemplo, o para-choque, eles vão ser de compósito. Vai ser algo mais resistente, mas ao mesmo tempo flexível. Ok? Então é um outro material que a gente tem. Tá legal? Beleza? Aí, todos esses materiais, eles vão ser manipulados, mas a gente tem que pensar também em problemas ambientais. A gente já fala muito sobre isso, né? Já falamos muito sobre isso, tivemos a Semana do Meio Ambiente, falamos bastante sobre isso e a gente tem que continuar falando sobre os problemas causados pela manipulação desses materiais. Né? A gente até assistiu esse vídeo aqui, ó, lembra que tinha esse vídeo aqui, que é um vídeo muito impactante, muito impactante. Vamos ver um pedacinho dele? Dá pra gente... Ó, quem refletiu nesse vídeo, sobre esse vídeo, sobre o tema central desse vídeo? Isso é basicamente o que os seres humanos vêm fazendo há muitos e muitos anos. Vem utilizando na natureza, podendo utilizar da natureza de forma adequada, eles vão utilizar da pior forma possível, sem nenhum tipo de conscientização ambiental. Então eles vão fazer de tudo com a natureza, é isso que mostra nesse vídeo. Até chegar no final. Aí, não vou nem passar o vídeo todo, ó, eles fazem muita coisa. Muita coisa. Ó, joga lixo nos oceanos de forma normal, achando que isso é normal. Mata tudo quanto é animal. Infelizmente isso vem acontecendo. É indústria para tudo quanto é lado, sem nenhuma preocupação com os poluentes, né? E se os seres humanos continuarem assim, o final vai ser isso, né? Não vai restar mais nada no nosso planeta, ok? Aí, o que acontece? Os problemas ambientais a gente já vem falando, então a gente vai comentar rapidamente sobre cada imagem que está aqui. Por exemplo, esse aqui, poluição das águas, falamos muito disso no 4º ano, estamos falando no 5º ano. Vamos ler comigo cada trechinho, ó. O despejo de resíduos industriais na água durante o processo de fabricação de produtos, assim como a falta de tratamento de esgoto, polui rios, lagos, oceanos, etc., tornando essas águas impróprias para o consumo. Não adianta a gente ter a estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água, que não vai suportar o quanto de lixo as indústrias e os seres humanos têm jogado na natureza. É por isso que a gente aprendeu os 5 R's, que a gente precisa nos conscientizar, a gente precisa reduzir, reciclar cada vez mais, ok? Então são problemas causados pelos próprios materiais que os seres humanos manipulam. Ali, como eu falei da mineração, ó, a extração de minerais da terra pode contaminar o solo com materiais tóxicos. Além disso, para que a extração ocorra, a vegetação da área é derrubada. Então, além de ele acabar com todo aquele solo, cavar, escavar, fazer montanhas de lama com substâncias tóxicas,
ainda derruba toda a natureza que estava naquele local. Então, dá para fazer isso de forma consciente? Até dá, mas precisa e depende de cada ser humano, ok? Agora, sobre queimadas e desmatamento. No Brasil, a crescente expansão de áreas para a produção de carne e grãos por meio do desmatamento e das queimadas de vegetação de áreas nativas ameaça todo o funcionamento de ecossistemas e biomas. A gente está falando disso também em geografia, né? As queimadas, as pessoas fazem vários tipos de queimada. Às vezes ela acontece de forma natural, beleza? Mas muitas queimadas, as pessoas simplesmente queimam uma área de floresta para nascer rapidamente o pasto, logo depois a grama, e depois jogar lá um monte de gado para eles se alimentarem daquele pasto. As pessoas fazem isso, tem muitas pessoas que fazem isso, sem pensar no meio ambiente e sem pensar no problema que causa em relação a isso. Um deles a gente falou, o efeito estufa, o agravamento do efeito estufa, que vai fazer com que aumente a temperatura da Terra. São problemas muito sérios que vem acontecendo. A poluição do ar. Muitos animais podem entrar em extinção, ou seja, eles podem sumir da Terra, não existir mais esses animais. Ok? Olha esse outro aqui. Poluição causada por fábricas de papel e Telêmaco Borba, em Telêmaco Borba, no estado do Paraná. Olha essa indústria de papel, olha quanta poluição ela está jogando. Dá para fazer isso de forma consciente? Dá. Na própria indústria, dá para criar mecanismos para essa poluição sair em menor quantidade ou ter filtros para diminuir essa poluição onde sai isso aqui. E não só a indústria, no nosso caso, economizar, por exemplo, papel. Na verdade, muitas coisas dá para a gente economizar. Às vezes tu chega num caderno, você usou 10 páginas, 10 folhas do caderno, sobra 50 folhas, só que você quer um caderno novo, porque tem que ser novo. Não, a gente tem que tem que reutilizar, usar os 5 R's que a gente vem sempre aprendendo, ok? E essa aqui é uma imagem super triste, né? Do lixo exposto sem tratamento, poluindo e atraindo animais causadores de doença. Além de poluir todo o solo, produzir o chorume, lembra do chorume que a gente falou? Que vai poluir também o lençol freático, ele vai atrair muitos animais que vão causar doenças nos seres humanos, ok? Então, vocês estão reparando que todos os capítulos estão levando sempre a falar sobre isso, aos problemas ambientais, tá? Os problemas ambientais. Então, a gente tem que manipular de forma correta, a gente tem que reutilizar, a gente precisa economizar, reciclar o nosso material, ok? Beleza? Essa atividade aqui, da página 28 e 29, a gente não vai fazer ela não, tá? Deixa quando a gente voltar à aula, a gente tenta fazer na nossa sala, mas a gente não vai fazer ela agora não, tá? E assim a gente finaliza o nosso capítulo. Nesse capítulo a gente falou sobre as características dos materiais, os tipos de materiais e os problemas causados por esses materiais. Tá legal? Assim que acabar a aula, vocês assistirem o vídeo que eu separei para vocês, leiam o para relembrar, porque ele é muito importante. Tá? Qualquer dúvida sobre qualquer um desses aqui, é só voltar no vídeo, assiste um pedacinho novamente da parte que você ficou com dúvida, ou me procura no WhatsApp que eu vou estar sempre à disposição. Tá bom, gente? Um beijão para vocês. Deixa eu só mostrar as atividades. Essas atividades vocês não precisam me enviar, tá? Vocês façam, que a próxima aula de ciências, que vai ser, eu acho que semana que vem, não lembro se a gente estava essa semana, a gente vai corrigir. Então, faça tudo, ok? E qual é a página? A página 25, que vocês vão fazer, e essa questão da página 27, tá bom? Um beijão para vocês, até a próxima aula e tchau, tchau!